Pessoal, vamos abrir nossas Bíblias aí em Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. Se abrir a Bíblia no meio, cai em Salmos. Pula um, Provérbios. Amém. Amém? Abrindo aí, já pode deixar aí, eu vou ficar em Provérbios 31, uma boa parte. Os irmãos encontraram? Amém. Provérbios 31, 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 31, versículos 27 e 28. Achou? Diz assim: está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Amém? Amém. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, o tema de hoje é Dia das Mães, certo? Dia das Mães. Só que é um Dia das Mães e eu vou trazer para nós das mães modernas. O que acontece? A palavra de Deus, ela é, como eu posso dizer assim, tá indo? A palavra de Deus, ela é infinita em sabedoria e ensino, em poder de Deus mesmo. Todo ano, nessas datas festivas, nós que vamos pregar, temos que nos deparar diante dessa data e pensar um tema sobre aquilo ali, né? Graças a Deus, nunca foi necessário, sempre tem uma abordagem nova que a gente pode dar. E hoje eu vou tratar o tema à luz, então já falei, por exemplo, coisas mais específicas sobre como educar os filhos, né, a questão da mãe, já falei diversas coisas. E hoje nós vamos tratar à luz da mãe moderna, vou fazer um prognóstico futuro e como a gente vai combater o bom combate, tá? Não é fácil, não é fácil. A propaganda do Santander, não sei se alguém viu, propaganda do Santander do Dia das Mães, diz o seguinte, é uma propaganda que não tem mãe, né? É só mulher, né? Não tem assim, criança, aquela cena bonita e tal, não tem nada disso. Aí ela diz o seguinte, mas, ela fala assim, não é uma propaganda bonitinha para mães, porque antes de ser mãe, você é mulher. Então ela fez uma propaganda mais voltada para a mulher em si, não para a mãe. E ela vai falar um monte de coisa e diz, mais da metade das mulheres chefiam os seus lares no Brasil, né? E começa a falar um pouco sobre a mulher moderna no Brasil, a realidade do Brasil. O Santander, nessa propaganda, ele fez uma exposição da realidade da família brasileira. Uma realidade que as famílias brasileiras estão vivendo. E eu fiz inspirado pela propaganda do Santander, fiz um levantamento estatístico, né, de várias coisas. Então eu vou ler várias estatísticas aqui e os irmãos tentem não dormir, tá? Para acompanhar e depois a gente vai se debruçar sobre o que está sendo dito. O texto que eu li está tratando da mulher virtuosa. E a mulher virtuosa é algo raro na Bíblia. Por isso ele diz, mulher virtuosa, quem a achará? Não é isso? Seu valor excede muito ao de rubis. Qual é o arranjo? Aí eu procurei os dados estatísticos, né? A fonte é o boletim de IES, tá? Do IBGE e tal. Qual é os dados estatísticos dos arranjos familiares que temos? Tem vários modelos de arranjos familiares, vou falar dos maiores, tá? Então temos, por exemplo, os maiores que eu vou tratar. Casais com filhos, casais sem filhos, aqueles que são considerados núcleos unipessoais, ou seja, é a pessoa morando sozinha ali. Famílias monoparentais, ou seja, apenas um parente, né? A mãe com filho, ou o pai só com filho, né? Famílias monoparentais. Vou tratar desses três principais aqui. Dentre os casados, a porcentagem dos casais que têm filhos caiu no ano passado para um número incrível, não dá nem para acreditar, tá? Se não tiver escrito lá, enfim, 40,2%. Ou seja, se a estatística for verdadeira,
mais da metade dos casais atuais não tem filho. Não sei se é isso, não sei se isso é verificável ou não, se não tem como verificar, eu vi lá a estatística, mas está dizendo, mais da metade dos casais que são casados não tem filhos. Nesse texto da mulher virtuosa, está dizendo como a achará, né? Como a achará. 60% então das mulheres casadas, e aí não diz se são crentes, não crentes, mulheres em geral, pelo critério do que foi lido aqui, já de cara não poderiam ser consideradas virtuosas. Por quê? Porque a mulher virtuosa, ela tem aqui filhos, e os seus filhos chamam-na de bem-aventurada. Então, logo de cara, por um único critério, você exclui 60% das mulheres casadas. Isso explica, vou falar daqui a pouco a estatística do divórcio, isso explica um número absurdo de divórcios que nós estamos vivendo hoje, tá? É claro que eu estou excluindo as mulheres que não podem ter filhos, né? Que Deus, por alguma razão, cerrou a sua madre ou alguma coisa nesse sentido, questões de saúde, isso não deve ser levado em consideração, né? Estou tratando apenas de mulheres que deliberadamente decidiram não ter filhos ou que se esterilizaram por excesso de pílula do dia seguinte, anticoncepcionais. Infelizmente, a gente sabe que isso atrapalha a fertilidade da mulher. Dentre os núcleos de famílias unipessoais, ou seja, pessoas morando sozinhas, que optaram em não casar, que não querem casar, núcleos unicelulares, teve também um aumento. Subiu de 15% dos arranjos familiares para 16%. 1% em um ano. Subiu 1% em um ano. Para mim, é uma coisa radical, um aumento radical. Agora, o detalhe é que esse aumento foi praticamente, absolutamente masculino. Ou seja, no ano passado, 8% dos homens optaram em não se casarem e viverem sozinhos. Enfim, nesse ano, passou para 9%. Então, do ano passado eram 8% dos homens que não queriam casar, nem ter filho. Agora pulou para 9%. É um dado estatístico absurdo, gigantesco em um ano só. E o número de mulheres que optou em não se casar e não ter filhos se manteve instável em 7%. Na verdade, esse número se mantém estável há praticamente uma década, dentro da casa dos 7% de mulheres que não querem casar nem ter filhos. Agora presta atenção nisso. O número de mulheres se manteve estável. Isso é normal de se esperar, porque esse grupo é formado majoritariamente. Olha, vou falar uma coisa aqui. Eu vou falar de mulheres e homens, tá? Porque no início eu vou falar bastante de mulheres, só porque é Dia das Mães. Depois eu vou falar dos homens e depois eu vou falar sobre como é que a gente vai enfrentar esse futuro aí, que é tenebroso, especialmente para os jovens que querem se casar. Como é que vai ser isso? A gente tem que pensar nisso. As crianças. Eu lembro que eu tinha 7 anos, o pastor Teodomiro pregou na igreja, né? O pastor Tigo lá, falou o seguinte, que vocês que são jovens, falou assim, vocês que são jovens, têm que começar a orar hoje pelas suas esposas. Pensar, né, e tal, porque tá difícil. Eu lembro que naquela época, eu já me achava jovem, eu não sabia que eu era criança, eu achava que eu era jovem. Eu comecei a orar naquela época e eu pedi a Deus, falei, poxa, Senhor, eu queria uma esposa que jogasse futebol comigo. E Deus me deu, porque Carla jogou muito futebol comigo. Mas enfim, se eu soubesse eu tinha pedido melhor, tô brincando, cara. Deus me deu a esposa. Eu tinha que ganhar dela, porque ela ganhava de mim, né? Então ficou ruim o negócio. Mas enfim, não sabia que ela ia ser boa no futebol, né? Mas enfim, tem nada a ver. Mas orem pelos seus futuros cônjuges, tá? Comecem a orar por isso. Comecem a se preparar para casar, as crianças, os jovens, adolescentes, tem que se preparar para casar. Não é fácil não, e vai ser difícil. Já era difícil na minha época, vai ser mais difícil para vocês. Então essas mulheres que optam em não se casar, elas são, em maioria, quase que 100%, são mulheres mais velhas. Então, elas optaram na sua vida, abriram mão de ter um relacionamento, de qualquer outra coisa, construíram carreiras, e aí ficou tarde demais.
Porque a mulher tem certas expectativas a respeito do homem. Então ela conquista o mercado de trabalho, tem a sua vida profissional estabelecida, não é mais qualquer um que ela aceita como seu marido e acabou as opções. Lembrando que 10% dos homens que se encaixariam nesse perfil optaram em não se casar mais, né? Que é um homem que tem condições de se sustentar, de contribuir. A mulher fala muito, eu quero alguém que venha para somar e não diminuir, essas frases todas aí, né? Beleza. Então ela passa o tempo, prefere ficar só. Isso tem se mantido estável já praticamente há uma década. Agora, por que isso acontece? Porque esse padrão que a mulher entende ser um padrão que vai torná-la mais uma pretendente melhor ao casamento, por exemplo, eu construí meu futuro, eu construí minha independência financeira, não é um padrão que o homem se importa muito. Ele é um padrão tipicamente de qualidade masculina e não de qualidade feminina. E a gente vai ler aqui no texto de Apocalipse 31 o que é que uma mulher tem que a torna mais valorosa. Então os homens não se importam muito. No geral, o homem quer se casar e ele não se importa se a mulher é mais... Hã? 31, Provérbios 31. Falei Apocalipse? Perdão. Não, desculpa, Provérbios 31. Apocalipse não tem nem 31, né? Mas enfim, Provérbios 31. Os homens, no geral, não se importam muito com isso. Eles querem casar, eles vão achar alguém de condição financeira melhor ou pior, não importa, ele vai se casar. Muito bem. Agora, o perfil dos homens que estão se manifestando interesse em não se casar mais é formado majoritariamente não por mulheres, como no caso das mulheres mais velhas que optaram pelas carreiras, não. São de jovens que se tornam independentes. Homens jovens que se tornam independentes acabam optando em se manterem sozinhos. Isso é terrível para a sociedade, porque são justamente os jovens que formariam famílias, que construiriam famílias, educariam seus filhos. Esses homens estão optando em ficar solteiro, não se casar mais. Então, arredondando, 10% dos homens em condições, no perfil de se casar, não querem se casar. Daqueles que seriam considerados bons partidos. Ou seja, para que uma mulher seja considerada virtuosa, é preciso que ela tenha filhos. E é preciso que ela tenha marido. Porque o texto diz, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Então temos hoje um número de 10% a menos de candidatos a marido, e com este número crescendo exponencialmente, que cresceu de 8 para 9, né? Eu botei 10 para arredondar, mas 8 para 9. 1% ao ano, se isso se manter estável, é um número radical. Dentre as unidades familiares 15% são formados por mulheres sem maridos e com filhos. 15% são mulheres sem maridos e com filhos. O número de casamentos registrados em 2021 foi de 930 mil. 930 mil casamentos em 2021. E o número de divórcios registrados em 2021, 480 mil. É um número radical. Não é uma coisa qualquer. Ou seja, quase 40%. Quase 40%, daqui a pouco vai chegar a meio a meio. As pessoas estão se casando, os casais estão se casando e metade deles estão se divorciando em número por ano. É claro que não é bem assim a média de divórcio de 13 anos, baixou para 13 anos, né, de a pessoa fica no casamento e tal, mas a verdade, o fato é que por ano casam-se 930 mil pessoas, no ano passado pelo menos, e são registrados 480 mil divórcios, 40%. 10% dos casamentos acabam nos 2 primeiros anos. A pessoa acaba a casa em 2 anos, divórcio. E aí eu estou falando, né, uma questão social, um problema social que nós como igreja temos que enfrentar. Se eu estabelecer um corte para se encontrar uma mulher virtuosa apenas no fator ser casada e ter filhos, isso me coloca com apenas 40% das mulheres como candidatas.
sem levar em consideração que está filhos no plural. É claro que eu vou excluir viúvas, né? Porque a Bíblia fala de viúvas. Casos excepcionais, a gente exclui isso aqui. Estou falando do padrão, do modelo da maioria, tá? Não vamos nos basear na exceção. De quantas mulheres eu estaria falando, então, mais ou menos? Das mulheres que têm mais de um filho. Dentre os casais que têm filhos, os números indicam que o número médio do núcleo familiar no Brasil hoje é de 3,4 pessoas. 3,4 pessoas por família, ou seja, menos de 4. O que faz com que a maioria dos casais tenham um filho. Se a maioria tivesse 2 filhos, seria 4, e não 3,4. Pelo menos 4. Então a maioria tem pelo menos um filho. Então, dentre essas 40%, eu corto metade, ficando apenas com 20%. Por baixo, que deve ser mais do que uma simples maioria, 50% mais um, né? E se eu for descrever todos os fatores que estão descritos em Provérbios 31 para caracterizar essa mulher virtuosa, por exemplo, verso 11, o que ela diz aqui? Ó? O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ou seja, a mulher virtuosa é também confiável. Seu marido tem o coração descansado. De acordo com a radiografia da infidelidade e infiéis no Brasil, o índice de infidelidade entre as mulheres no Brasil é de estonteantes 88%. 88%. Isso deve ser verdade? Eu, particularmente, não acredito que seja 88%. Mas não deve estar tão distante da realidade também, né? Que isso é pesquisa, né? Então é dado estatístico, deve ter uma margem de erro aí. Seja como for, uma coisa eu não duvido. É grande o número, é grande. Então você vai excluindo mais e mais mulheres. No verso 12, vai dizer: ela só lhe faz bem, né? Falando do marido, e não mal todos os dias da sua vida. Então a mulher virtuosa, além de ser confiável, procura fazer o bem para o seu marido todos os dias. Por que isso é importante? Porque isso vai de encontro ao pensamento moderno. O pensamento moderno é o quê? O pensamento moderno é que o homem deve buscar ficar agradando a mulher. Então, isso é um detalhe básico de qualquer relacionamento. O homem tem, não é isso? Esposa feliz, casamento feliz. São os lemas que são espalhados por aí. Então, o homem tem que ficar constantemente, ficar tentando buscar agradar a mulher. Enquanto que diz o texto que a mulher virtuosa busca todos os dias da sua vida fazer o bem para o seu marido. Olha, as mulheres não se ofendam comigo, mas no instante básico, no instante em que o homem começa a se preocupar em agradar a sua esposa de forma excessiva, por exemplo, com medo do divórcio, a mulher perde o interesse por ele. As mulheres aqui podem não acreditar em mim, mas acontece. No instante que você começa a comprometer o que você acredita, começa a deixar de fazer o que você tem que fazer para ficar tentando agradar a sua esposa, ela perde o interesse. Perde o interesse. Por quê? Porque a Bíblia diz que o desejo dela está para o seu marido. Ou o outro falando amém. Enfim, esposa feliz, marido feliz. Não é verdade. No verso 15 vai dizer: levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Ou seja, ela é a primeira a acordar, vai preparar lá o café da manhã para a família, vai agilizar as tarefas do lar. E na sequência do texto, vemos que ela trabalha diligentemente, não somente em casa, como fora de casa, no intuito de dar tranquilidade, paz na sua casa e para o seu marido. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. O verso 23 vai dizer: seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Ou seja,
o marido sai, os anciãos aqui são considerados pastores, né, bispos e pessoas relacionadas à relevância na vida cristã, tá? Depois, o apóstolo Paulo vai nomear anciãos para dirigir e conduzir a igreja. Mas, enfim, o marido vai para se encontrar com outros homens. É o bom e velho futebol de sábado, lá, tô brincando, tá? Não é isso não. Mas, enfim, também tem isso, né? A liberdade e a importância de homens fazer conexões, encontrar com outras pessoas, negócios, tudo isso. O homem está sempre ali tratando. No verso 31, vai dizer: dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-las nas portas. Ou seja, a mulher virtuosa, ela é louvada pelo que faz, pelo trabalho que ela faz. As pessoas olham para ela, olham para a família dela, olham para os filhos dela, olham para o marido dela e a admiram e louvam por isso. Amém. Agora, não estou falando isso para diminuir as mulheres. Meu objetivo nesse Dia das Mães é chamar a atenção das mães, especialmente as que têm filhas, sobre a importância de educar as suas filhas para serem virtuosas. Para começo de conversa, 100% das mulheres da nossa congregação, falo isso sem medo de errar, são boas esposas. Beleza? 100% das mulheres, as que saíram. As que fazem parte da nossa congregação, hoje, é porque ele fez uma cara ali, foi embora, ainda não faz parte mais, né? Não, 100% das que estão aqui, que pertencem à nossa congregação, podem ser consideradas boas esposas. Amém ou não amém? Amém. Então a minha preocupação não é com as nossas mulheres, tá? Que estão aqui hoje. A minha preocupação é com as nossas filhas, para que elas se tornem tão virtuosas quanto vocês, beleza? Para isso, requerer-se-á de vocês trabalho duro, que não vai ser fácil. Amém. Quantas meninas no Brasil, adolescentes, jovens, crianças, quantas estão sendo criadas, ensinadas, educadas, por exemplo, para se casarem cedo? Quantas? Quantas estão sendo educadas e ensinadas para terem filhos, para serem submissas a seus maridos? Eu não sei dado estatístico, mas deve ser próximo de zero. Amém. Próximo de zero, tá? Dificilmente você vai ter um pai e uma mãe falando para sua filha: minha filha, quando você crescer, vai achar um bom marido, vai ser submisso a ele e vai cuidar dos seus filhos. Amém. Tem uma pergunta: o que significa ser submisso? Ser submisso é estar... A frase comum é estar debaixo da mesma missão, mas na verdade é ser sujeita, inclusive com obediência, ser ensinada pelo marido, é o que a Bíblia vai dizer em Efésios. Muito bem. O que eu estou tratando? Eu estou tratando da destruição da família. Vou passar por alguns textos aqui, que eu vou tratar agora do homem. O pessoal estava achando que estava mole, tá não, tá difícil também. Gênesis capítulo 2. Então, da mulher é simples, pega lá a Provérbios capítulo 31, lê, decora, se esforça, você não vai conseguir, mas você vai chegar perto, vai ter falhas e tal, beleza. Agora do homem, vamos lá, algumas funções do homem, porque eu estou dizendo que a sociedade está destruindo as nossas meninas, tá? Retirando delas a femininidade, e nós somos o contraponto da sociedade. Nós precisamos ensinar o correto. Agora, a sociedade está destruindo os meninos também. Está retirando deles a sua virilidade. E nós somos o contraponto da sociedade. Amém. Então eu tenho filhos e tenho filhas. No meu caso, eu quero formar os meus filhos, os meninos, para serem homens honrados, decentes, que vão cumprir o seu papel na Bíblia, arrumarem boas esposas e darem prosseguimento à obra de Deus. Amém. Seja lá onde for que eles vão trabalhar ou qualquer coisa. E as minhas filhas, a mesma coisa. Que elas sejam mulheres virtuosas, decentes, honradas, submissas a seu marido, que se casem, tenham filhos. Eu quero ter netos, se possível bisnetos. Amém. Tá? E isso é importante, porque a coroa
dos pais, a coroa dos idosos são os filhos dos filhos. Então a coroa do idoso está nos seus netos. Então eu quero ver os meus netos, se possível, serem batizados, entregarem a vida a Jesus. Isso comprovaria que os meus filhos ensinaram os seus filhos e que eles vão levar adiante. Agora, hoje, as pessoas estão criando seus filhos, eles se tornam adolescentes e abandonam a igreja. Por vários motivos. Também porque a igreja está comprometida, estão ensinando as crianças a fazer festinha, pipoquinha com dança, e aí quando cresce, ninguém tolera mais a sã doutrina. Amém. Muito bem, mas não tem a ver com a mensagem de hoje. E o que tem a ver agora é o papel do homem. Gênesis capítulo 2, verso 15. Amém. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê, irmãos? Para o lavrar e o guardar. Então o papel do homem é trabalhar e guardar. Trabalhar e proteger. Aonde quer que Deus coloque o homem, colocou na família, colocou na igreja, a função do homem é trabalhar em prol da sua família, em prol da sua igreja e proteger. Proteger. O homem aqui descrito, Adão, conseguiu cumprir isso? Não, foi expulso desse local que Deus o colocou. Mas hoje nós conseguimos fazer isso. Por quê, irmãos? Porque não tem mais separação. Estamos um com Cristo. Pela misericórdia de Cristo, os nossos pecados já foram perdoados. Entendeu? Então, nós não somos mais expulsos do jardim do Éden que receberemos na vida eterna. Amém. Muito bem. O homem, então, tem que trabalhar e proteger. O homem casado precisa trabalhar pela sua família, proteger a sua família. A esposa engravidou, fica vulnerável, fica frágil. Cabe ao homem suprir as necessidades dela, sim, ajudar, estar presente, auxiliá-lo no que for necessário, correr de madrugada para o hospital, se assim for necessário. É o papel dele. O papel do homem. Então, 1, trabalhar. 2, proteger. 3, Josué, capítulo 1, verso 9. Tem muitos papéis do homem, tá? Eu estou falando daqueles que eu considerei majoritários. Josué 1, 9. Vai dizer: Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o papel do homem, ele está falando assim, olha, não temas, esforça-te, tenha bom ânimo. Então é trabalhar, é proteger e é ser corajoso. O homem não pode ser covarde, precisa ser corajoso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, vai dizer: vigiai, estar firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então é uma ordem, portai-vos varonilmente. Um homem deve falar e se portar como homem, com virilidade. Irmãos, isso está sendo ensinado hoje aos homens? Claro que não. O comportamento masculino é altamente repulsivo nas escolas de hoje. É simples. A gente, lá em casa, por exemplo, a gente brinca. Cada um conta uma história. As histórias que a última história que Sara contou era uma menina que andava num bosque. Essa menina encontrou uma flor e levou para casa a flor e a flor desabrochou. Tá lindinha a história, né? Bonitinha. A do Samuel envolvia morte, dragão, um monte de coisa assim, né? Foi lá e matou e tal, e morreu. Cortou a cabeça? São coisas diferentes. Só que se chegar numa redação da escola, por exemplo, aí chegou a redação da escola, a menina saltitava pelos campos, encontrou uma flor, foi pra cá. Eu não fiz isso. Não, tudo bem, vai ganhar 10. E se chegar uma outra redação, haviam 3 dragões, um ninja matou os 3, depois matou o pai, morreu não sei quem, vai ganhar 0, ainda vai chamar o psicólogo. Ó, teu filho aqui matou um monte de gente, o que está acontecendo em casa? Aí você fala, nada, eu não dei espada para ele, né? Enfim, seja como for, a Bíblia diz, vigiar, estar firme,
portai-vos varonilmente. Então o homem tem que se portar como homem. 5. Então é trabalhar, proteger, ser corajoso, agir como homem. Hebreus 12, 7 vai dizer. E aí é mais para o homem pai, tá? O pai. Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Então ele está falando, olha, Deus vos trata como filhos. E como que Deus trata os seus filhos? De forma que o pai deve tratar o seu filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então ser pai é ser um disciplinador. É papel do pai educar e disciplinar os seus filhos. Amém. Do pai. Hoje, o que é ensinado? Que cabe à mãe educar e ensinar os seus filhos. Não é verdade. É um trabalho conjunto, ela é submissa ao seu marido, mas o papel principal de disciplinar é do pai. Estão entregues a si mesmos as crianças de hoje, né? E ele diz aqui que filho há a quem o pai não corrija. Ou seja, ele nem considera a hipótese de um pai não corrigir o seu filho. Amém. Ele considera de imediato que todo pai deve corrigir o seu filho. Há exceção? Há excesso? Exceção não, há excesso. Há excesso. Há erro? Há erro. Mas o pai deve disciplinar o seu filho. Amém. Que mais? Provérbios 20, 6 a 7, vai dizer: a multidão dos homens apregoa a sua própria bondade. Porém, então lembra, o texto diz, mulher virtuosa, quem a achará? E agora ele vai dizer, porém, o homem fidedigno, quem o achará? Então, o homem fidedigno está em pé de igualdade para a mulher virtuosa. Então, ele é tão raro quanto a mulher virtuosa. Amém. E aí vai dizer, no 7, o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O que é ser fidedigno? É ser, aqui pelo texto, sincero. Sincero, que não prega a sua própria bondade. Ser fidedigno é ser sólido, confiável, honrado. Então o homem precisa ser honrado, precisa ser fidedigno, fiel. O que é ser honrado? O que significa honra? Honra, definição que eu achei, é a manifestação individual de valores morais considerados bondosos, como honestidade, dignidade, valentia, castidade e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. Então o homem precisa ser virtuoso. O que é a honra? Pela descrição aqui que foi lida. Honra, então, pode ser considerada o sacrifício individual momentâneo em prol do futuro ou por outra pessoa. Por exemplo, castidade. Castidade. O que é castidade? É você sacrificar o seu prazer, a sua vontade por algo futuro. Quer seja por aguardar o casamento ou por temer a Deus ou qualquer outra coisa desse sentido. Você sacrifica a sua vontade por algo. Então toda vez que você sacrifica o seu desejo, abre mão daquilo que você quer por algo, essa atitude é nobre. Quando você deixa de comer pizza no sábado para guardar dinheiro, por exemplo, é uma atitude nobre. Pergunto, quantos meninos estão aprendendo pelos seus pais, nas suas casas, a sacrificar o hoje pelo amanhã? Quantos estão aprendendo em casa que para você chegar em algum lugar, por exemplo, você tem que abrir mão de certas coisas, não se encontrar com outras pessoas e estudar e fazer o que tem que ser feito e ler a Bíblia? Quantos meninos estão aprendendo isso na sua casa? Eu também não sei, mas acredito que deve ser próximo a zero. Amém. Então os meninos, os homens valorosos, fidedignos, que vão se tornar bons maridos e criar boas famílias, estão raros. E as mulheres virtuosas também estão raros. Então qual é a mensagem principal de hoje para o Dia das Mães? Ensinem seus filhos. Sejamos nós a contraposição da sociedade. Aqui, nessa congregação, façamos nós o bom combate. Amém.
Ah, mas é a sociedade. Esquece os outros. Vamos fazer o nosso papel. Amém. Agora, presta muita atenção agora. Ó. A Bíblia tem muitos roteiros sobre muitas coisas. Coisas simples, que se você seguir, você vai ter resultado. Promessas, que são bem claras. Por exemplo, como é que a Bíblia fala para você lidar com as suas finanças? Então, por exemplo, dar o dízimo, adaptar o seu padrão. Fala para você, não é uma lei, uma obrigação, né? Mas, por exemplo, José, quando estava no Egito, o rei teve os sonhos, né? Vocês conhecem, né? O sonho das vacas, das espigas de milho, e ele não conseguiu interpretar. José, então, deu a interpretação que ele diz que foi Deus que deu. Qual foi a interpretação? Vai ter um período de prosperidade. Durante esse período, você guarda 20% para o período da necessidade. Então, isso é um princípio que nós podemos seguir no roteiro da Bíblia. Ajustar nosso padrão de vida a poder guardar 20% do que a gente ganha. Não é um período radical, uma missão radical, mas a Bíblia fala. Jesus falou na questão do dízimo, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Então, também diz, né, quando você for investir, comprar alguma coisa, fazer grandes decisões financeiras, a Bíblia diz para você agir com paciência, pedir muitos conselhos. Então, se você seguir esses roteiros, a chance de você obter facilidade, tranquilidade nas decisões que você vai tomar é maior do que se você não seguir. Não quer dizer, eu já preguei sobre isso, por isso que eu não vou me aprofundar, tá? Não quer dizer que a pessoa seguindo tudo direitinho, Deus não vai colocá-la em uma provação, em uma situação, mas é esporádico que passa, como aconteceu com Jó. Jó cumpria, passou aquilo ali, foi terrível, espero que não aconteça com ninguém, mas ele passou e superou. Amém. As provações não são o tempo todo, elas acabam. Mas para isso, você precisa mostrar que é fiel, fidedigno. Então tem vários roteiros na Bíblia sobre várias coisas. Roteiro para o casamento fazer sucesso, ter sucesso no casamento. Roteiro para você educar seus filhos e eles serem bons filhos. Vários roteiros. E existe um roteiro também na Bíblia para tratar que vai assegurar a sobrevivência da sociedade como um todo. E algumas coisas são básicas e fundamentais para que a sociedade possa sobreviver. Qual a importância disso no Dia das Mães? São as mães e os pais os responsáveis pela manutenção da sociedade. A família é o núcleo fundamental de uma sociedade. Sem família, não tem sociedade. Então, como é que a gente enxerga esse roteiro? Em primeiro lugar, as famílias que se casam cedo, têm filhos logo cedo, são mais bem guardadas por Deus, tá? Inclusive aquelas que têm mais filhos, né? Considerando que vão ter mais filhos. Por exemplo, Salmos 127, verso 3, famoso texto, diz: eis que os filhos são herança do Senhor, ou seja, é um presente de Deus para nós, e o fruto do ventre o seu galardão, um presente, um prêmio que Deus nos dá, como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Os filhos da mocidade. Então, ter filhos cedo. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, presta atenção no que ele está dizendo. Olha, os filhos da mocidade são como flechas na mão de um homem poderoso. São poder. Agora a gente está lembrando dos dados estatísticos que eu falei, que as cidades, as famílias estão sobrevivendo em média 3 pessoas por família, ou seja, um casal tendo um filho. Irmão, se isso continuar, a taxa de fecundidade do Brasil está menor do que 2, tá? Está 1,6 nesse ano. Se isso continuar, não terá mais previdência no futuro. Ninguém para ninguém, tá? Se isso continuar. Vai precisar de um monte de arcabouço, um monte de coisa, e cada vez mais vai cair no caos. A Bíblia diz isso, que no futuro uma porção de farinha equivalerá a um dia de salário. Então vai ter uma inflação monumental mesmo, a gente já espera por isso. Amém? Amém. Esperamos por isso. Mas aqui o texto está dizendo que o homem que tem filho cedo e que tem muitos filhos, ele está de certa forma blindado por isso. Irmãos, qual era o sistema previdenciário no tempo da Bíblia? Filhos. Filhos. O homem tinha lá 12 filhos, Jacó, 12 filhos. Quando ele ficou doente, velho,
que aconteceu? Os filhos levaram ele para o Egito, cuidaram dele, quando ele morreu foram lá enterraram. Agora, o que é mais fácil? 12 filhos cuidar de um pai idoso ou um? Cuidar do pai e da mãe? 12, óbvio. Então faz sentido. A minha família, por parte de pai... 11, né? Porque o outro foi mandado para o Egito, né? 11. 13, na verdade, mas enfim, que teve 2 filhos de José, mas beleza. A minha família, por parte de pai, era muito pobre. Mas muito mesmo. Meu avô veio da Itália com a mão na frente e outra atrás. Meu bisavô, perdão. Com a mão na frente e outra atrás. Mas ele teve, eu nem sei quantos filhos ele teve, acho que foram 12, sei lá. Um monte de filhos, né? Os irmãos da minha avó. Um monte de filhos. Quando ele estava já com mais idade, era cada período na casa de um. Tranquilo, não era pesado para ninguém. Curtiu, foi uma bênção. Quando ele veio a falecer, todo mundo reuniu. Foi emocionante, uma beleza. Por quê? Porque ele cumpriu isso. A geração da minha avó já conseguiu ser melhor do que a geração do meu avô. Por quê? Porque você tem irmãos, as pessoas se ajudam, um ajuda o outro, passa por dificuldade junto. Eu não tenho com quem ficar com meu filho, vai para casa do irmão, não tem que vai fazer não sei o que lá. Pô, você pode me ajudar a buscar? Vai lá buscar. Um ajuda o outro. É a família colaborando uns com os outros. E é o que aconteceu com a geração dos filhos da minha avó. Todos eles viveram uma condição melhor. E até hoje os meus primos, da minha geração, a exceção de mim, são muito melhores do que os seus pais. Não, estou brincando, eu também. Meu pai teve uma situação difícil também. Então a família vai se fortalecendo tendo muitos filhos. Eu tenho tanto primo por parte de pai que eu nem conheço as pessoas. Tinha reunião de família, todo dia de finados, a família se reunia. Eu não conheço todo mundo. Era gente pra caramba. Não conheço, não lembro os nomes. Meu irmão lembra, é mais velho que eu lembro. Eu não lembro de ninguém, não sei nada. Enfim, porque a família era enorme. As pessoas se ajudaram e cresceram juntos. Hoje, cada um tem um filho e aí não tem nem primo. Cada um tem um filho. Quando o filho único se casar, tiver filhos, ele não vai ter primo. Esses filhos não vão ter primo, a não ser que o seu marido tenha irmãos e tenha filhos. Do contrário, eles não vão ter primo, não vão ter nada. Agora, o que se ensina hoje, nas famílias de hoje, para as meninas e para os meninos? Primeiro, você vai para a faculdade. Depois você arruma um emprego. Só depois você casa. Qual é o perigo disso? Já não vai ter filho na mocidade, tá? De cara, você está tirando um presente que Deus prometeu, que é o filho da mocidade. E mais, antes fosse só esse o problema, já é grave o suficiente. Mas no caso das mulheres é dramático, tá? A partir dos 25 anos, a mulher, vai decaindo em fertilidade. A mulher que tem filho depois dos 35 tende a viver menos. Sabia disso? Entra na menopausa mais cedo, tende a viver menos. Então, quanto antes as mulheres tiverem filhos, melhor. Não só porque a Bíblia diz isso claramente, mas porque a gente consegue atestar isso hoje. Então, se ensina o seguinte: vai para a faculdade, trabalha, depois que você se formar, depois que você casar, você casa e tem filhos. Não faça isso. Não ensine isso para os seus filhos. Ensinem seus filhos a se casarem cedo. Cabe a nós, pais, é duro falar isso, é difícil fazer isso, mas cabe a nós, pais, assegurar que eles tenham condições de se casarem cedo, tá? Na Bíblia, os pais carregavam os seus filhos para fazerem os seus trabalhos e aprenderem a sua profissão, e eles se casavam cedo. Cedo. Quando que as meninas se casavam na Bíblia? Quando tinham condições de ter filho. Quando começava o seu ciclo, elas se casavam. É pra gente fazer isso hoje? Não. Mas pelo menos ali 18, 19, 20 anos, ela tem que estar pensando nisso já com a coisa caminhando. Sem querer colocar pressão em ninguém, tá? Mas é uma realidade. Quanto antes casar, melhor. Outra coisa, estatisticamente, os casais que se casam mais cedo duram mais no casamento. Sabiam disso? Os casais que se casam mais cedo duram mais.
Um homem de 35 anos que mora sozinho, quando vai casar com uma mulher de 35 anos que mora sozinho, eles se odeiam. Eles não conseguem conviver um com o outro. Porque está cheio de mania, cheio de problema, cheio de remédio para tomar, cheio de confusão, de rixa, de briga no trabalho. Aí chega em casa, a mulher cheia de mania, cheia de problema, cheia de coisa, eles vão conversar, eles se odeiam, um não aguenta o outro. Aí, divórcio. E isso faz parte da justificação de você ter 480 mil divórcios por ano. Tudo isso está contribuindo para a destruição da sociedade. E eu vou dizer o porquê. Famílias que se casam cedo, têm filhos cedo e, se possível, em grande quantidade, são mais fortes. Se eu puder e Deus deixar, teria 10 filhos. Amém. 10 filhos. Infelizmente, eu não sei se vai ser possível pela condição de saúde da minha esposa. Mas, se Deus permitir, assim será. 2. Então, primeiro é isso. Casar cedo, ter filhos cedo, em grandes quantidades. 2. Famílias grandes. Agora, vamos projetar isso na sociedade, tá? Estou falando do núcleo da família. Como é que a gente projeta essa família na sociedade? Qual é o primeiro local que uma família sadia cristã deve estar inserida? Uma chance de acertar. É a igreja. Igreja, uma chance. Agora, essa família que casou cedo, teve filhos cedos, está integrada na igreja com outras famílias que casaram cedo, teve filhos cedos e também estão integrados na igreja. É assim que você transforma a sociedade. Tiago, capítulo 5, verso 13, vai dizer: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, não tem nada pior, destrutivo numa família do que a doença. A doença é terrível. O Zé Renato passou por isso várias vezes por semana, 3 vezes por semana, indo lá fazer tratamento, não sei o quê. Aquela confusão, aquela loucura. Fica difícil, gasta todo o dinheiro, gasta todos os recursos da família, estressa todo mundo. São realidades. E o texto está dizendo que uma família integrada vai diminuir isso. Diminuir isso. Ele está falando, olha, você está aflito? Então você ore uns pelos outros. Vocês estão contentes? Celebrem todos juntos, cantem louvores juntos. O que é isso? É a galera integrada na igreja. Amém. Curtindo, vivendo junto ali. Olha, como é que eu vou cantar com você por você estar feliz? Sabendo que você está feliz. Então eu vejo que você está feliz, eu celebro junto com você. Como é que eu vou perceber a sua aflição? Convivendo com você. Então a família precisa estar integrada na igreja. E vai dizer que a oração, se tiver alguém doente, chame os presbíteros, chame as pessoas para orar a oração do justo. Me perdi. A oração pode muito em seus efeitos. Então vai levantar o doente, vai ajudar. Como? Integrado na igreja. Nas igrejas cristãs de hoje, infelizmente, criou-se a ideia dos superpoderosos pastores, curandeiros. Vamos nas irmãzinhas lá, que as irmãzinhas curam. Vamos não sei o que lá, que não sei o que lá. E aí o que vai acontecer? A pessoa fica pulando de lugar para lugar e não consegue nunca sair daquele estado de dificuldade. E entra numa igreja e a igreja promete avivamento. Não, porque vai ter avivamento e não sei o que, e vai ser aquela coisa. E está chegando, está sempre chegando, sempre a porta. Agora vai e nunca chega. Por quê? Porque o que fortalece é a igreja. Não é o nosso sentimento, é o que a gente sente, no caso. É a integração da igreja. O único caso de milagres acontecendo na Bíblia sem os apóstolos é quando a igreja ora. Somente. Do contrário, só os apóstolos. Não existem mais apóstolos hoje. Então, é necessário que estejamos integrados em igreja. Então, primeiro, como é que se cura uma sociedade? Em primeiro lugar, família fortalecida, temente a Deus ali, tendo filhos, crescendo.
Em segundo lugar, essa família integrada na igreja, com outras famílias. Em terceiro lugar, essa igreja ganhando almas para Jesus. Amém. Almas para Jesus. Gênesis capítulo 18, verso 23 vai dizer: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Então Deus chegou para Abraão lá com os anjos, falou: olha, vou destruir lá a cidade de Sodoma e Gomorra, o fim, acabou, vou detonar geral. Aí Abraão falou: poxa, Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Então, vai destruir a cidade toda? E se tiver um justo lá, vai matar ele também, justo por causa do ímpio? Se tiver um justo lá, como é que vai ser isso? Verso 24, ele vai continuar dizendo: Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentre elas? Então Abraão está intercedendo, porque Ló morava lá. Ele está intercedendo, falou: olha, poxa, se tiver 50 lá, você vai destruir a cidade toda, vai destruir Niterói inteiro, vai matar 50 justos lá na cidade de Niterói. Aí Deus respondeu o quê? Não. Se tiver 50 lá, vou poupar. E aí vai reduzindo, né? Vai reduzindo o número, vai tentando a sorte ali. Não, mas poxa, e 25 e tal, aquela coisa. Até que chega no verso 25, ele já está ali, já meio que com medo de estar insistindo com Deus, né? Ele, no verso diz: longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Essa foi a resposta de Deus. Se tiverem 50, ele vai poupar. E aí vai reduzindo até chegar a 10. Se não me engano, eu não anotei aqui. 10, não é isso? 10. Ou seja, qual era o mínimo de salvos que precisava ter em Sodoma e Gomorra para não serem destruídos? 10. Tinha isso? Não. Não. Então tinha Ló e suas 2 filhas, não é isso? Que nem a sua esposa. 3. Sua esposa estava na dúvida ainda. Foi embora, olhou para trás, acabou. Não perdeu a chance. Amém. Que outro momento a gente viu isso? Com Jonas. Jonas foi lá pregar para Nínive. Ele não queria. Então uma igreja precisa ganhar almas, mesmo que faça com má vontade. Jonas queria ir evangelizar Nínive? Não queria, fez de tudo para fugir. Mas ele foi ali com raiva, queria morrer, eu prefiro morrer do que ver. Mas Deus preservou a cidade de Nínive. Qual foi a quantidade necessária de salvos, de gente convertida, arrependida ali, né? Entregando a vida à palavra que foi pregada por Jonas para salvar Nínive? 120 mil. 120 mil em Nínive. Então, no caso de Sodoma e Gomorra, bastava 10. E no caso de Nínive, 120 mil. Quantos salvos precisam ter em Niterói para Niterói ser destruído? Eu não tenho a menor ideia. E no Brasil, eu não tenho a menor ideia. Então, o que a gente tem que fazer? Ganhar almas. A gente não sabe quantos precisa, mas se a gente quer salvar, vamos salvar o Brasil, não sei o quê, então você tem que estar evangelizando. Não é defendendo político, não é fazendo campanha, não é nada, é ganhando almas para Jesus. Então, qual é o segredo de sucesso de uma sociedade? Uma família forte, que se casam cedo, que tenham os filhos, essa família se integra numa igreja, essa igreja vai fazer a obra de Deus. Acabou, está salva a sociedade. Arruma o número de igrejas fazendo isso, está salvo o Brasil. Amém. Acabou. Amém. E o que nós estamos vendo na sociedade hoje? As meninas estão estimuladas desde muito cedo, com TikTok e sei lá o quê, à promiscuidade. Tá? Promiscuidade é uma palavra escolhida intencionalmente para que as crianças não entendam. Mas as meninas estão estimuladas desde cedo à promiscuidade. Isso tira o seu valor como mulher, faz com que ela tenha mais dificuldade de se relacionar com outras pessoas e, enfim, por aí vai. 2, os meninos estão sendo severamente reprimidos, estimulados a perderem a sua virilidade. Dramaticamente, é desesperador.
Em terceiro lugar, isso é na sociedade atual, no Brasil. Em terceiro lugar, o Estado brasileiro castrou os homens. Castrou o papel dos homens perante a sociedade. Eu li aos irmãos aqui o papel do homem na sociedade. Então ele tem que proteger, ele tem que guardar, ele tem que ser a confiança da mulher, aquela que ela vai se espelhar. E o que o Estado brasileiro fez com os homens? O Estado brasileiro começa pelo estímulo ao divórcio, ao empoderamento feminino. Filhos criados longe dos seus pais. Ora, um papel do pai é disciplinar o seu filho. Como ele fará isso? Se ele não tem a guarda do seu filho, por exemplo, ele não vai fazer. Então o Estado está castrando os homens. Quando o Estado diz o seguinte, não, por uma ameaça de qualquer coisa que o homem fizer, a mulher pode ir lá, fazer uma denúncia e tudo mais, faz o divórcio e ela está garantida que nesse divórcio ela vai levar o seu filho. A obrigação seria, então, nesse caso, de que o filho fosse do marido. Tanto é verdade que nas genealogias, quando se tem a mulher, é contado o nome do pai, do sogro, enfim. Então o filho pertence ao pai, mas na sociedade de hoje vai para a mãe. E aí a mãe tem que educar aquele filho sem o pai. Então o Estado passa a ser a garantia, o Estado passa a ser a proteção da mulher. Ela vai receber os recursos porque o Estado garante a ela. Ela vai ter a guarda do seu filho porque o Estado garante a ela. Então o Estado brasileiro castrou a função dos homens. Como então que os homens vão poder serem homens? Quando eles encontrarem mulheres dispostas a serem mulheres. Aonde nós vamos encontrar isso? Em uma igreja decente, cujas famílias se preocupam em seguir a palavra de Deus. Amém. Somente assim. E aí eu vou fazer uma previsão futurística para o Brasil, que não é profecia, tá? Não é profecia. É uma previsão futurista de que se nada acontecer, como eu acho que vai acontecer no Brasil. Qual vai ser o desdobramento disso no futuro do Brasil? Eu acredito que Deus entregará o Brasil à destruição. A Bíblia diz que Deus entregará o mundo à destruição num dado momento. O Brasil faz parte do mundo. Então Deus entregará o Brasil à destruição, porque a sociedade brasileira está destruída. O que eu quero dizer como destruída? Sem casamentos bíblicos, sem famílias integradas a igrejas bíblicas, que já quase não existem mais igrejas bíblicas, e sem um número mínimo de crentes. Não se engane, o que nós vemos que são ditos de crente, que tem cara de crente, não são crentes. Amém. Basta você pegar a sua Bíblia, andar na rua e perguntar às pessoas se elas morressem hoje, se elas vão para o céu. Tá? As pessoas não acreditam na salvação, acreditam na sua obra, na sua capacidade, no sentimento, porque ela tem um cargo na igreja, então ela é muito importante. Elas acreditam em tudo, menos que Cristo pagou o preço por elas. Amém. E por quê? Porque isso ofende. Bom é dizer, não, você está no caminho certo, você é demais, você é incrível, você vai conseguir, e a pessoa se enche e tal, é aquela coisa. Como diz Salomão, né? Tudo vaidade. Amém. A verdadeira humildade é você reconhecer que você não é capaz, que você precisa de Cristo na sua vida. Amém. Então eu acredito que no caminho que as coisas estão caminhando, da forma como tudo está caminhando, o Brasil será entregue à destruição. Deus entregará o Brasil. E aí o que eu acho que pode vir a acontecer no futuro se a sociedade continuar assim? Eu acho que nós vamos voltar a ver casamentos arranjados. Eu acho que nós vamos voltar a ver, por exemplo, é um negócio radical que eu vou falar aqui, ninguém precisa se escandalizar comigo não, tá? É só um achismo. Eu acho que há uma possibilidade de voltarmos a ver, por exemplo, o dote. Você quer ver uma coisa? Tem muita coisa na Bíblia, né? Que fala muita coisa. Nem tudo que está na Bíblia eu consigo seguir, tá? Eu gostaria de seguir a tudo, mas nem tudo que está na Bíblia eu consigo seguir. Tem coisa que para mim é muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Na Bíblia existe dote. Eu tenho 2 filhas. Para mim, receber o dote é uma coisa escandalizante, ofensivo.
tá? Na minha visão, ofensivo, porque eu assim fui criado e educado. Minha visão hoje, isso é uma coisa escandalizante e ofensivo. Mas na Bíblia existe. O que é esse sistema de dotes e de casamentos arranjados? Vou tentar explicar para os irmãos. Na Bíblia, a moça que vai ser entregue ao marido, ela tem algumas coisas a cumprir, tá? Dentre elas, a castidade. Ela tem que ser entregue casta para o seu marido. Chega lá, ela foi entregue não casta, o que acontece? Ela é devolvida para quem? Para a família, o pai. Agora ela não é mais do marido, é responsabilidade do pai. Então, quem é o responsável por garantir a castidade da menina? O pai. O pai é o responsável por garantir a castidade da menina no casamento. Perfeito. Agora, o homem precisa ter uma contrapartida. Como vai se assegurar essa contrapartida? Mas como é que você vai medir isso? Não tem como. Não tem como você garantir com certeza. Então, qual é a contraposição, o contrapeso que é dado? O dote. Se injustamente aquele marido entregar aquela esposa ao pai, ela vai ser sustentada, não pode se casar de novo, vai ser sustentada por quem? Há exceções, mas vai ser sustentada por quem? Pelo pai. Com o quê? Com o dote. Eu consigo aceitar isso? Não. Mas é bíblico, é o que acontece. Então, para mim, é o modelo perfeito. E se assim ou é, eu acredito que em breve é possível que veremos isso de volta. Casamentos arranjados já faz hoje todo sentido. Você combina com a pessoa, vou preparar meu filho para ser um bom marido, você vai preparar seu filho para ser uma boa esposa, depois vamos casar lá. Na verdade, se você parar para pensar, é muito mais fácil, né? Já cresce sabendo quem é seu marido ali e tal, sua esposa e pronto, beleza. Não estou defendendo isso não, só estou dizendo o que pode vir a acontecer num futuro muito próximo, porque as pessoas vão morrer de medo. Como assim? Olha, eu vi um caso, aliás, eu vi alguns casos do que aconteceu em São Paulo, que foi o seguinte, o rapaz que tipicamente não consegue se relacionar com mulheres, entra num aplicativo de relacionamento, encontra então uma mulher que ele se encanta. A mulher vai se encontrar com ele em locais públicos, né? Ele começa a se apaixonar pela mulher e o cara tem dinheiro. O que aconteceu em São Paulo? Passou um período, a moça falou com ele, olha, eu tô com um problema no meu aluguel e tal, posso ficar uma semana aí na sua casa? Aí o cara, lógico, aí lua de mel, né, na casa dele com ela. De repente ele chega em casa, a polícia leva ele. Por quê? Falsa denúncia de ameaça. Ela vai lá e faz uma denúncia de ameaça. Ela me ameaçou de morte, isso aqui. Nesse caso, se ela está morando com ele na casa dele, pelo menos no caso do exemplo citado, pegaram o rapaz, levaram para a delegacia, ficou um mês fora de casa, para discutir, para provar que focinho de porco não é tomado. Quando resolveu, volta ele para a casa dele. E aí o que aconteceu? Não tem mais nada. A moça vendeu tudo no OLX. 250 mil reais em prejuízo. Pensa, nós estamos no início das loucuras ainda. O ser humano, a Bíblia diz que no futuro as pessoas inventarão maneiras de praticar o mal. Então, no futuro, você construiu algum patrimônio ali, alguma coisa para o seu filho, você vai morrer de medo. Você vai falar assim, cara, só tem loucura. Não, só tem cara doido, eu não vou deixar minha filha se casar, você vai morrer de medo. Então faz todo sentido que as pessoas comecem a se arranjar. Eu acho que isso irá acontecer no futuro. No entanto, eu acredito que isso pode ser facilmente revertido. Porque eu tô tratando aqui uma notícia calamitosa, desastre total, não sei o que, tudo indo ralo abaixo. Mas eu acredito que pode ser facilmente revertido. Facilmente. E está nas nossas mãos. Não é um político, não é um candidato, está na minha e nas suas mãos. Como? Se nós, com boa ou má vontade, agirmos como Jonas abriu, se nós sairmos do nosso conforto e ganharmos almas para Jesus, eu acredito que Jesus irá ter misericórdia daqueles 50 salvos. Então a gente tem que aumentar o número de salvos. Daqueles 120 mil, a gente tem que trabalhar por isso. Se nós prepararmos os nossos filhos
a serem homens honrados, homens honestos, homens que vão com instinto de provisão e proteção, de proteger a sua família, guardar a sua família e de honrar, de trabalhar pela sua família, pela sua esposa, pela sua filha. Eu acredito que se nós formarmos, criarmos homens assim, a sociedade se fortalecerá. E se nós prepararmos as nossas filhas a serem submissas, a se casarem e terem filhos, a nossa sociedade estará mais forte. É simples, segue o roteiro bíblico. E se ainda assim nós conseguirmos nos integrarmos como igreja, trabalharmos a nossa comunhão permanentemente e ganharmos almas, eu acredito que há a possibilidade de completa e absoluta reversão pela misericórdia de Deus. Não foi uma, não foi duas, mas várias vezes na Bíblia. Deus prometeu destruir alguém, fazer alguma coisa com alguém, pela intercessão de alguém. Inclusive o profeta foi lá e falou para o rei que ele ia morrer. Mas ele pediu e ganhou mais 10 anos. Então são vários exemplos. Moisés intercedeu e Deus se arrependeu. Vários exemplos de pessoas que intercederam e Deus ouviu a sua intercessão. Então eu acredito que a misericórdia está totalmente disponível. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. E o nosso papel é, como Dia das Mães, educar as nossas crianças a serem homens e mulheres honradas, tementes a Deus, mulheres submissas, homens que se sacrificam pelas suas mulheres e que se casem cedo e tenham filhos. Eu acredito que está literalmente nas nossas mãos e espero que, assim como nós, tenham outras igrejas por aí fazendo isso, né? Fazendo a mesma coisa. E se Deus quiser, a nossa igreja enviará outros homens a fazer a mesma coisa em outros locais. Irmãos, essa é a mensagem de hoje.